Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos estudar formas lineares e bilineares. Os objetivos da aula são definir forma linear e bilinear, definir a matriz de uma forma bilinear, discutir os principais resultados sobre as formas bilineares. O estudo das formas bilineares permite o reconhecimento de cônicas e superfícies, além de possuir aplicações importantes em otimização, programação linear e na física. Então, definição: seja V um espaço vetorial real, uma forma linear é uma transformação linear f de V em R. Aqui nós sempre vamos considerar V um espaço vetorial real, mas V também pode ser um espaço vetorial complexo. Por exemplo, são formas lineares. Essa transformação f, que vai de R2 em R, dada dessa forma aqui, o f de xy igual x mais y. De fato, então, para provar que f é uma forma linear, nós temos que mostrar que f é uma transformação linear. Então, nós vamos considerar U como U1, U2 e V, V1, V2, elementos do espaço vetorial R2 e alfa, um escalar real. Tem-se que o f de U mais V, o U vou substituir por essa expressão, o V vou substituir por essa, então o U1, U2 mais V1, V2 é dado por U1 mais V1, U2 mais V2. Neste caso aqui, essa adição é a adição usual do R2 e, por definição, o f deste elemento basta pegar esse primeiro elemento e somar a esse segundo elemento aqui. Então, o f desse elemento vai ser o 1 mais V1 mais o 2 mais V2. Note que esse primeiro elemento aqui é justamente o f do 1, o 2, e esse segundo elemento aqui é o f do V1, V2. Ou seja, o f do U mais V é igual ao f de U mais o f de V. Além disso, o f de alfa U, esse alfa U é alfa vezes U, essa multiplicação por escalar é a multiplicação usual do R2, né? Então, alfa vezes U vai ser alfa U1, e aqui alfa U2, então o f de alfa U1, alfa U2, por definição, é o alfa U1 mais o alfa U2, o alfa é um fator comum, posso escrever essa expressão, e o 1 mais o 2 é justamente o f do U1, U2, que é o f de U. Portanto, essa aplicação aqui é uma transformação linear, ou seja, f é uma forma linear. Segundo exemplo, essa aplicação f de R3 em R definida dessa forma aqui também é uma forma linear. De fato, né? Então aqui nós vamos considerar U e V, dois elementos do R3, e alfa, um número real. Logo, o f de U mais V, vou substituir o U por essa expressão, o V por essa, vou realizar essa soma, obtendo o 1 mais V1, o 2 mais V2 e o 3 mais V3. Agora, aplicando a definição dessa aplicação aqui, nós temos que fazer 2 vezes esse elemento, mais este elemento, menos esse. Então, vai ficar 2 que multiplica o 1 mais V1, mais o 2 mais V2, menos o 3 mais V3. Então, realizando essas multiplicações aqui e reorganizando essa expressão dessa forma, vocês estão vendo que esses três primeiros elementos é justamente o f do 1, o 2, o 3, e esses três últimos elementos é justamente o f do V1, V2, V3, ou seja, o f de U mais V é dado pelo f de U mais o f de V. Além disso, o f de alfa U, alfa vezes U, vai ficar alfa 1, alfa U2, alfa U3,
E de acordo com essa definição, nós temos que fazer 2 vezes esse, mais esse, menos esse. Alfa é um fator comum, posso escrever essa expressão, e este elemento aqui é justamente o f de u. Logo, o f de alfa u é igual a alfa vezes o f de u, e, portanto, f é uma forma linear. Definição: sejam U e V espaços vetoriais sobre R. Aqui, novamente, nós vamos considerar U e V espaços vetoriais reais, mas eles também poderiam ser espaços vetoriais complexos. Uma função f de U cartesiano V em R é dita uma forma bilinear se, para todos os vetores U, U1, U2 em U e V, V1, V2 em V, e para todo escalar alfa em R, tem-se que o f de U1 mais U2 V é igual ao f de U1 V mais o f de U2 V, o f de alfa U V é igual a alfa vezes o f de UV, e esse mesmo fato aqui acontece em relação à segunda coordenada, ou seja, o f de U V1 mais V2 é igual ao f de U V1 mais f de U V2, e o f de U alfa V é igual a alfa vezes o f de UV. Quando U é igual a V, nós dizemos que f é uma forma bilinear de U. Note que o termo bilinear aqui significa que a função f ela vai ser linear em relação à primeira coordenada e à segunda coordenada. Exemplo: a função f de Rn cartesiano Rn em R, dada dessa forma aqui, ou seja, o f desses elementos aqui, dado como multiplicando o x1 pelo y1, mais o x2 vezes y2, mais até esses últimos elementos aqui, o xn vezes yn, é uma forma bilinear, na qual é o produto interno usual do Rn. Na verdade, qualquer produto interno sobre um espaço vetorial real é uma forma bilinear. Eu não vou fazer a verificação daqueles 4 itens nesse caso, pois essa verificação é direta. Segundo exemplo, a função f de R2 cartesiano R2 em R, definida dessa forma aqui, é uma forma bilinear. De fato, então, nesse caso, eu vou considerar U, AB, W, CD e V, RS, elementos do R2 e alfa um número real. Então, vamos fazer a verificação aqui do item B1. Então, vamos calcular o F de U mais W, V. Vou substituir o U, o W, o V por essas expressões. Vou calcular essa soma aqui na primeira coordenada, resultando no A mais C, B mais D. Agora, aplicando essa regra para esses elementos, nós temos que fazer menos 2 vezes esse, mais 2 vezes esse. Então, nós temos que fazer menos 2 vezes esse, vezes o S, mais 2 vezes esse, vezes o R. Então, calculando todas essas multiplicações e reorganizando essa expressão dessa forma, nós conseguimos observar que esses dois elementos aqui é justamente o F do AB e RS, e esses dois elementos aqui é o F do CD, RS, ou seja, aqui nós temos o F do UV e aqui nós temos o F do WV. Portanto, o F de U mais WV é igual ao F de UV mais o F de WV, ou seja, esse item B1 é válido. Agora, em relação ao item B2, nós vamos calcular o F do alfa UV.
alfa U, eu vou substituir aqui o U pelo AB, o V pelo RS. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos alfa A, alfa B. Agora, aplicando a regra F, nós vamos obter essa expressão aqui, onde alfa é um fator comum, posso escrever ele em evidência, né? E esse termo que aparece aqui vai ser justamente o F do AB RS, que é o F do UV. Portanto, o F de alfa UV é igual a alfa vezes o F de UV, e o item 2 também é válido. A verificação dos itens B3 e B4 é análoga a essas contas aqui que nós já realizamos. Exemplo, a função f de R2 cartesiano R3 em R, definida dessa forma aqui, é uma forma bilinear. Eu não vou fazer essa verificação e fica como exercício. Note que neste caso, esses espaços vetoriais aqui são diferentes. Aqui é o R2 e aqui é o R3. Exemplo, considere essa matriz A dada dessa forma aqui, que é uma matriz 3×3. Nós podemos associar à matriz A uma forma bilinear F, que vai de R3 cartesiano R3 em R. Aqui nós temos R3 em R3, pois essa matriz A é uma matriz 3×3. E a forma bilinear vai ser dada dessa forma aqui, onde este elemento é a transposta dessa matriz e B é uma base do R3. Ou seja, vamos considerar que B é a base canônica do R3, né? Então, essa matriz aqui é justamente as coordenadas do elemento U na base B, suponho aqui que sejam x1, x2, x3, e as coordenadas do elemento V na base B, suponho que seja o y1, y2 e y3. Então, dada essa matriz, nós podemos associar a essa matriz essa forma bilinear, que nada mais é do que construir uma matriz linha com esses números, multiplicar pela matriz A e multiplicar depois pela matriz coluna formada por esses números aqui. Então, note que essa matriz é uma matriz 1×3, essa aqui é uma matriz 3×3, essa aqui é uma matriz 3×1. Então, a multiplicação dessas matrizes resulta em uma matriz 1×1, que é este número real. Então, se nós realizarmos essa multiplicação, nós vamos obter essa expressão aqui. De modo geral, dado uma matriz A n por n com entradas reais, a aplicação f de Rn cartesiano Rn em R, definida dessa forma aqui, como no exemplo anterior, é uma forma bilinear, onde B é uma base do espaço vetorial V. Sendo assim, dada uma matriz, nós podemos associá-la a uma forma bilinear, mas também o inverso é válido, ou seja, dada uma forma, nós podemos associá-la a uma matriz e o procedimento está descrito aqui. Agora, considere U e V espaços vetoriais sobre R de dimensões m e n, respectivamente, e uma forma bilinear f de U cartesiano V em R. Se B, que vai aqui de U1 até UM, é uma base de U, e C, que vai aqui de V1 até Vn, é uma base de V, nós podemos associar a F uma matriz M por N do seguinte modo. Então, note que B é uma base de U, U tem dimensão M, por isso que o U aqui vai até o M. E também C é uma base para V, e V tem dimensão N, por isso que aqui nós temos o V1 até o Vn. Então, dada uma forma bilinear F, a base B de U, uma base C para V, nós conseguimos obter uma matriz do seguinte modo. Então, se U é um elemento em U e V é um elemento em V, então U pode ser escrito como A1, U1 até um AM, UM,
pois nós sabemos que esses elementos constituem uma base para U e este elemento V em V pode ser escrito como um B1, V1 mais um B2, V2 até um BN, VN. Daí, como essa forma ela é bilinear, ela vai ser linear nessa primeira entrada e na segunda entrada. Ou seja, nós podemos calcular, por exemplo, esse f dessa expressão aqui como o f do A1, U1 mais AM, UM, B1, V1 mais o f do A1, U1 mais AM, UM, B2, V2 até chegar nesse último elemento. Podemos realizar o mesmo procedimento em relação à primeira coordenada aqui e depois nós podemos tirar essas constantes dessas expressões que vão aparecer, obtendo assim essa somatória. Essa soma pode ser reescrita na forma matricial desta maneira e vocês estão vendo que essa expressão que aparece aqui é justamente a transposta das coordenadas do elemento U em relação à base B. Aqui é justamente as coordenadas do elemento V na base C. E essa matriz que aparece aqui, nós vamos denotá-la desta forma. E essa matriz é chamada de matriz da forma bilinear F em relação às bases B e C. Ou seja, dada uma forma bilinear, com essas bases aqui, nós conseguimos construir essa matriz, que é chamada de matriz da forma bilinear F em relação às bases B e C. Note que, para calcular essa matriz, que representa a forma bilinear utilizando a base B e a base C, nós devemos aqui, nessa primeira coordenada, calcular o f do U1, V1, que no caso aqui o U1 é o primeiro elemento da base B e o V1 é o primeiro elemento da base C. Esse elemento que aparece na primeira linha e segunda coluna, no caso aqui o próximo elemento, nós devemos calcular o f do U1, V2, o elemento localizado na primeira linha, terceira coluna, será o f do U1, V3 e assim em diante até construir essa matriz. Por exemplo, considere a forma bilinear F de R2 cartesiano R3 em R, dada desta forma aqui. Escolhendo duas bases, no caso aqui a base B, a base canônica do R2, e a base C, a base canônica do R3, então a matriz dessa forma bilinear em relação às bases B e C é dada do seguinte modo. Então, como eu disse, nós devemos calcular aqui o f do U1, V1, f do U1, V2, f do U1, V3, nessa segunda linha, o f do U2, V1, f do U2, V2 e o f do U2, V3. Então, para determinar esse elemento aqui, o U1 é o elemento 1, 0 e o V1 é o elemento 1, 0, 0. Ou seja, calculando o f do U1, V1, nessa expressão, nós vamos obter o 1 vezes 1 e o restante aqui vai anular. Ou seja, esse primeiro elemento aqui resulta em 1. Para calcular o f do U1, V2, o U1 é este elemento, o V2 é este elemento. Isso significa que o único termo que não vai zerar nessa expressão é o termo que aparece o x1 e o y2. x1 e y2, então aqui, como tem um 3 multiplicando, nós vamos obter o 3 vezes 1 vezes 1, que resulta em 3, e o restante tudo zero. Então, seguindo esse raciocínio aqui, nós construímos essa matriz, que é a matriz de F nas bases B e C. Outro exemplo.
Agora considere a forma bilinear f de R2, cartesiana R2 em R, definida desta forma aqui. Se B é a base canônica do R2, então a matriz de f em relação a essa base é dada do seguinte modo. Então, de acordo com a notação que nós estamos utilizando aqui nessa videoaula, nós teremos que escrever o f de B e B aqui também, né? Mas para simplificar, em vez de repetir a base B aqui duas vezes, nós vamos escrever ela somente uma vez aqui. Então, como é que ficaria a representação dessa forma bilinear em relação à base B, que é a base canônica do R2? Né? Então, nós devemos construir essa matriz aqui, que é a matriz formada pelo F do U1, U1, F do U1, U2, F do U2, U1 e o F do U2, U2. Basta calcular o F de cada um desses elementos e construir a matriz. Agora, se eu mudar a base do R2, considerando aqui a base C, formada pelos elementos V1, que é o -1, 1, e o V2, que é o 1, 2, a matriz de F agora será essa nova matriz aqui. Sendo assim, qual é a relação entre essas duas matrizes? Essa resposta é dada pela proposição 1. Considere uma forma bilinear F de V cartesiano V em R, onde V é um espaço vetorial real de dimensão finita, fixadas duas bases B e C de V, então a matriz de F em relação à base C é dada como a transposta de uma matriz P vezes a matriz de F na base B vezes a matriz P, onde P é uma matriz inversível. Também, quando nós temos uma igualdade desse tipo, onde essa matriz P é uma matriz inversível, nós dizemos que essa matriz aqui e essa outra matriz são congruentes. Eu não vou provar essa proposição, mas basta considerar essa matriz P como a matriz de mudança da base B para a base C, que essa igualdade aqui será válida. Assim, o conjunto de todas as formas bilineares de U em V será denotado desta forma aqui. Então, esse conjunto é o conjunto de todas as formas bilineares de U em V. E quando U é igual a V, nós vamos simplificar o B de UU como o B de U. Assim, esse conjunto munido da adição definida desta forma e a multiplicação por escalar definida por essa outra forma aqui é um espaço vetorial sobre R, e eu não vou fazer a verificação dessa afirmação na videoaula. Quando os espaços vetoriais U e V possuem dimensão finita, o espaço vetorial das formas bilineares também terá dimensão finita. Como nós vimos que, dada uma matriz, nós conseguimos obter uma forma bilinear, e dada a forma bilinear, nós conseguimos obter uma matriz, então tudo indica que o espaço das formas bilineares e o espaço vetorial das matrizes são isomorfos. E, de fato, essa afirmação é verdadeira, né? Então, teorema 1. Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão m e n, respectivamente, fixada a base B de U e a base C de V, a correspondência que associa a cada forma bilinear F na sua matriz F nas bases B e C é um isomorfismo desse espaço vetorial no espaço vetorial das matrizes M por N com entradas reais. Ou seja, se esses dois espaços vetoriais são isomorfos, isso significa que a dimensão deles são iguais. Ou seja, a dimensão
do espaço vetorial das formas bilineares de U em V é igual à dimensão desse espaço vetorial das matrizes M por N, e nós sabemos que a dimensão desse espaço vetorial é M vezes N, ou seja, a dimensão do espaço vetorial das formas bilineares de U em V é igual a M vezes N, onde M é a dimensão de U e N é a dimensão de V. Definição: seja F uma forma bilinear de V. Ou seja, F vai de V cartesiano V em R e é uma forma bilinear. Nós dizemos que F é alternada se o F de UU é igual a zero para todo U em V. A forma ela é simétrica se o F de UV é igual ao F de VU para todo UV em V. E a forma é antissimétrica se o F de UV é igual a menos o F de VU para todo UV em V. Exemplo, a forma bilinear F de R2 cartesiano R2 em R, dada dessa forma aqui, é uma forma bilinear simétrica. De fato, né? Então vamos calcular aqui o F de UV e mostrar que é igual ao F de VU. O F de UV, tomando o U como AB e o V de CD, utilizando a definição, nós obtemos essa expressão. Agora, calculando o F de VU, né, ou seja, calculando o F de CD e AB, seguindo essa regra aqui, ou seja, o F desses elementos vai ser igual a menos esse primeiro elemento vezes esse primeiro elemento, ou seja, menos C vezes A, mais 3 que multiplica esse vezes esse, mais 3 que multiplica D vezes A, mais 3 que multiplica esse vezes esse, mais 3 que multiplica esse vezes esse, mais 2 vezes esse vezes esse, ou seja, mais 2 vezes D vezes B. Note que essa expressão é justamente igual a essa, né? Ou seja, esse elemento é igual a esse é igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Ou seja, de fato, essa forma bilinear é simétrica. Note que sua matriz em relação à base canônica do R2 é dada dessa forma, que é uma matriz simétrica. Exemplo, a forma bilinear F, definida dessa forma aqui, é uma forma antissimétrica, pois, calculando aqui o F de UV, tomando o U como AB e o V como CD, por definição, o F de UV é dado dessa forma. Agora, calculando o F de VU, utilizando essa regra, nós vamos obter essa expressão. Colocando um menos aqui como fator comum, nós vamos obter essa expressão, e o que está dentro desse parêntese é justamente o F do ABCD, ou seja, o F de VU é igual a menos o F de UV. Portanto, essa forma aqui é antissimétrica. Agora, essa forma bilinear definida por essa expressão é alternada. De fato, né, calculando o F de UU, ou seja, o F do AB, utilizando essa regra aqui, nós vamos obter 3AB menos 3BA, e nós sabemos que isso vale zero. Ou seja, essa forma aqui, de fato, é alternada. Observação. Note que toda forma bilinear alternada é simétrica, pois se F é uma forma alternada, isso significa que o F de UU é igual a zero para todo U em V. Então, dado uma forma bilinear alternada, isso acontece. Vamos mostrar que nesse caso ela também é antissimétrica, ou seja, o F de UV é igual a menos o F de VU. Então, como essa forma é alternada, o F de U mais V vale zero, pois esse elemento é igual a esse elemento aqui. Agora, utilizando a definição de forma bilinear, o F
desses elementos pode ser escrito como f de u mais v, u, mais o f de u mais v, v. Utilizando novamente aqui a definição de forma bilinear, nós conseguimos escrever esse termo como f de uu mais o f de vu, e aqui o f de uv mais o f de vv. Como essa forma é alternada, esse elemento vale zero, esse elemento também vale zero, resultando no f de vu mais o f de uv. Passando esse termo para esse outro lado, nós obtemos que o f de uv é igual a menos o f de vu. Por outro lado, se V é um espaço vetorial real, então toda forma antissimétrica também é alternada. De fato, se a forma é antissimétrica, isso significa que o f de uv é igual a menos o f de vu para todo o v em v. O que a gente vai fazer é provar que ela é alternada. Então, como essa igualdade aqui é válida para todo u e v, tomando o v igual a u, nós obtemos que o f de uu é igual a menos o f de uu. Esse elemento está negativo, passa para esse lado positivo, obtendo assim, do lado esquerdo da igualdade, o 2f de uu, que é igual a zero. Então, como a multiplicação aqui de dois elementos resulta em zero, um desses dois elementos deve ser zero, se tratando de números reais. Então, como aqui é 2, isso significa que o f de uu só pode ser zero. Observação. É claro que se f e g são formas bilineares simétricas e α é um número real, então f mais g e α vezes v também são formas bilineares simétricas, ou seja, o conjunto das formas bilineares simétricas de V cartesiano V em R é um subespaço vetorial do espaço formado pelas formas bilineares de V cartesiano V em V. Além disso, seja V um espaço vetorial de dimensão finita e B uma base para V, uma forma bilinear é simétrica se e somente se a representação matricial dessa forma em relação à base B é uma matriz simétrica, ou seja, dado uma base B de V, se a matriz de F nessa base é uma matriz simétrica, então a forma bilinear será simétrica. E se a forma bilinear é simétrica, a matriz em qualquer base será uma matriz simétrica. Então a matriz de F em qualquer base será uma matriz simétrica. Também, seja V um espaço vetorial de dimensão finita e F uma forma bilinear simétrica de V, então existe uma base de V no qual a matriz de F é uma matriz diagonal. Eu não vou provar esses dois resultados e com isso a gente finaliza a aula.